Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, essa nossa aula de hoje da tarde vai ser uma videoaula. E a prof havia pedido para vocês em literatura fazerem o exercício número 1 e número 2 da página 35. Então, abra aí o livro na página 35, que eu vou fazer a correção desses dois exercícios com vocês, tá? E em seguida eu vou passar a atividade que vocês vão fazer nessa aula. Lembrando que lá no Classroom eu vou abrir uma atividade para vocês enviarem foto para mim, tá bom? Daquilo que vocês vão ter que fazer. Aí na próxima aula eu faço a correção. Ou amanhã mesmo a prof faz a correção, para ficar tudo corrigido, tá bom? Então, abram aí na página 35. Era uma atividade sobre o texto da Susana Singer, sobre os textos jornalísticos, e em especial o título, né? Então, vamos lá. Seria esse exercício aqui, número 1, e o exercício número 2. Deixa eu deixar aqui mais um pouquinho maior para que a gente possa ter com nitidez. Aí. Então, o exercício número 1. No primeiro parágrafo do texto, a jornalista refere-se a um trabalho invisível, mas muito importante, que se faz nas redações. Qual é o primeiro esclarecimento sobre qual é esse trabalho invisível? Em que parágrafo ele ocorre? Então, se nós voltarmos lá no primeiro parágrafo, nós vamos encontrar ali, né, o trabalho invisível, que ela diz aqui no primeiro parágrafo, ele seria nada mais, nada menos que aquilo que é o assunto geral do texto dela, que é o título, fazer um título, no caso, fazer um bom título. Então, pela primeira vez que aparece, né, realmente a natureza desse trabalho invisível, seria aqui, no parágrafo 3, aonde em que ela coloca aqui, ó, um bom título. Então, a referência, pela primeira vez, desse trabalho invisível, seria no parágrafo 3, num bom título, certo? Então, lá na número 1, na letra A, vocês teriam que colocar que é o parágrafo 3, o elemento, né? Primeiro esclarecimento seria um bom título, e nós encontramos no parágrafo 3, ok? Certo? Agora vamos para o B. Esquematize as ideias que são interpostas entre a menção ao trabalho invisível e a explicação de sua natureza. Então, aqui ele pede para que a gente coloque, né, entre esse bom título que aparece no parágrafo 3 e o trabalho invisível que aparece no parágrafo 1, entre essa menção da natureza, há diversas ideias que ela coloca ali. Que ideias que seriam essas, né? Então, se nós voltarmos lá no texto, nós vamos encontrar 3 ideias específicas que ela coloca ali com relação ao assunto. A primeira ideia que ela coloca, que nós precisamos colocar lá, seria de que o leitor, uma grande parte dos leitores, eles apenas passam os olhos pelas páginas do jornal. Então, essa é a primeira ideia que é interposta aqui. A segunda ideia seria que cada vez mais a atenção desses consumidores de informação está sendo disputada por outros meios de comunicação. Essa seria a nossa segunda ideia interposta. E a terceira e última é a questão de que o leitor, o consumidor de informação, especificamente, que é o que ela coloca aqui, ele só enfrenta um texto até o fim se julgá-lo realmente interessante. Então, esses são os 3 pontos que ela levanta aqui e interpõe entre o trabalho invisível e a presença do bom título, certo? Então, é isso que nós temos que colocar lá. Vocês vão perceber que tem até 3 pontinhos ali no exercício B. Exatamente porque são 3 ideias. Eles já colocam aqui para facilitar um pouco o que nós precisamos colocar de resposta. Então, a primeira, os leitores apenas passam os olhos, né, pelo jornal. A segunda ideia de que a atenção
dos leitores é disputada por outros meios de comunicação. E a terceira e última seria o fato de que o leitor ele só lê um texto até o final se ele julgar interessante. Certo? Esses são, então, os 3 pontos importantes interpostos ali no texto. Beleza? Agora vamos para o 2. Identifique os termos a que se referem os pronomes destacados nos fragmentos do texto. Então, agora nós temos que identificar a quem esse fragmento está relacionado. Então, a letra A é o melhor verbo é esse. Né? O que seria? A quem ele está relacionado? Lá no parágrafo 2, nós vamos perceber que ele está relacionado ao enfrentar, ao verbo enfrentar. Então, esse retoma o verbo enfrentar. Lá está como enfrenta, né? Certo? Na B, nós precisamos analisar esse lo aqui, que seria o pronome oblíquo o, se julgá-lo realmente interessante. Nós vamos perceber que esse o aí está relacionado ao texto, está retomando o texto. Se ele julgar o texto realmente interessante, o leitor vai ler até o final. Certo? E o C e último é, um bom título ajuda a convencê-lo. Convencer quem, né? Talvez vocês tenham colocado aqui o leitor, mas não é somente o leitor. Toda vez que ele pede para eu dizer a quem esses termos se referem no texto, eu preciso colocar aquilo que aparece no texto, aquilo que retoma no texto. No caso aqui, esse o seria o consumidor de informação, que aparece no parágrafo anterior, que é o parágrafo 2, certo? Então, esse daqui são as respostas do exercício. Caso alguém não tenha acertado, faça a correção aí. E outra, lembrando aqui, ó, é importante compreender isso. Embora eu possa até utilizar como um sinônimo consumidor de informação como leitor, ele está pedindo aqui para a gente identificar os termos a que se referem os pronomes destacados no fragmento do texto. Então, ele está dentro do texto. A quem dentro do texto ele está se referindo? Aí eu preciso encontrar a palavra que ele retoma. Aí sim, nesse caso, eu preciso colocar o consumidor de informação, porque é essa palavra que ele retoma. Certo? Entenderam? O que eu quero que vocês façam agora? O que vocês vão fazer agora como tarefa para mim, né? Como atividade para mim. Vocês irão fazer o exercício 3, o exercício 4, tá? Como tarefa. Então, o que é o exercício 3 e o exercício 4? Vocês irão formular, a partir do contexto, hipóteses de significado para as seguintes palavras. Então, vocês vão observar essas palavras, o contexto que elas estão empregadas, e vocês vão escrever o significado. O que seria o significado de zapear lá no texto? Qual seria o significado de arrobo no texto? Garrafais, frias. Então, você vai colocar o significado de acordo com o contexto, tá? Lá no exercício número 4, vocês vão escrever aqui, vão explicar por que a jornalista utilizou aspas nessas palavras aqui. Vocês vão encontrar que essas palavras, elas estão com aspas lá no texto. E vocês precisam explicar por que ela utilizou aspas nesse caso. Lembrando que a aspas, ela serve para uma citação, mas também serve para quando eu quero trazer determinadas palavras em sentidos e significados diferentes, tá? Então, uma dica aí para vocês na hora de analisar o porquê que ela tinha utilizado aspas nessas palavras, certo? Então, essas duas atividades vocês irão fazer nessa aula, nessa aula da tarde.
O que eu quero que vocês façam? Eu quero que depois que vocês terminarem de fazer essas atividades aqui, vocês enviem para mim uma foto, tá? Eu vou abrir ali no Classroom um arquivo, uma tarefa, para vocês poderem enviar a foto ali para mim, para eu anotar como tarefa feita, tá bom? Beleza? Combinado? Qualquer dúvida, daí vocês me enviem mensagem, tá bom? Que a prof vai respondendo vocês. Ok? Então, beleza, pessoal. Até amanhã. E amanhã eu faço a correção e nós continuamos, porque eu preciso terminar esse capítulo. Um beijo para vocês. Até!